Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão dos Espíritos Santos seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a tribo de Benjamim, de quase extinta a praticamente a única sobrevivente. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, que vocês deixem comentários aí, quem quiser deixar, claro, aí é opcional deixar ou não um comentário no vídeo, né? Quem quiser deixar, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, eu estarei depois lendo os comentários e responderei, né? Pode ser pedido de oração, pode ser algum elogio, pode ser até alguma crítica, né? Alguma ideia, né? Alguma ajuda aí, falando algo que acha que poderia melhorar, tá, entendeu? Está tudo aí. Se quiser comentar, podem comentar, tá bom? E peço que aqueles que não se inscreveram neste canal, que é o canal do Senhor, canal Mensageiro de Deus, eu sou apenas um administrador, eu peço que se inscreva agora, tá bom? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração juntos para começar agora. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, me inspire e que eu seja apenas seu instrumento. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, que ele fale através de minha boca. Que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado pelo Espírito Santo agora. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando a gente vê a história de Israel, a gente vê algumas situações. Primeiro, a tribo de Benjamim, como nós estamos vendo, a gente vê que ela foi uma tribo que ela foi quase extinta. Lá em Juízes, nós temos a história do homem que era levita, né, com uma concubina, que era de Belém. Provavelmente era da tribo de Judá, né, porque Belém é onde ficava a tribo de Judá. E ele brigou com essa concubina, por algum motivo ela foi embora, e ele foi atrás dela em Belém. Quando eles estavam voltando para casa, depois de alguns dias que eles ficaram lá na casa do sogro dele, ele parou, ele tinha duas cidades para ir. Tinha uma cidade que era a cidade idólatra, né? Que era a cidade de conhecida como Jerusalém hoje em dia, né? Que é a Jebus, e tinha Gibeão, que era uma cidade se era de Efraim, eu não lembro agora. Que era uma cidade das pessoas israelitas. E aí quando estavam indo, este homem falou, não, eu não vou para uma cidade pagã, eu vou para uma cidade onde as pessoas servem a Deus, eu vou para Gibeá, não vou para Jebus. Ao chegar lá, ele sentou na praça, porque esse era o costume, os visitantes sentavam nas praças e passavam as pessoas da cidade e os convidavam para pousar em suas casas. Porém, ninguém convidou ele para pousar na casa. Aí passou um senhorzinho que estava voltando de algum lugar e o chamou para ficar na casa dele. Então tava ele lá com a concubina, esse senhor tinha filhas. E aí, de repente, bateu uns homens na porta desse senhor, falando que pusesse aquele homem para fora, né? Que eles queriam usar aquele homem, né? Eles queriam fazer relação homossexual com aquele homem. E aí, o cara tentou falar não, porque era uma desonra para ele, inclusive, né? Uma visita dele ser atacado desse jeito. Aí, eu tenho duas filhas virgens, ele tem uma concubina, vamos pôr elas para fora e vocês usam elas, não sei o quê. E aí acabou saindo só a concubina. E aquela concubina ficou sendo abusada por aqueles homens a noite inteira. Depois, quando eles terminaram, ela voltou. Quando ela chegou na porta da casa, ela caiu. Ali desmaiada, morta, né? Ela morreu. E aí, quando foi de manhã, ele abriu a porta e falou para ela levantar. E ela não respondia, porque ela estava morta. Né? Ele percebeu isso, pôs ela em cima do cavalo e levou ela para casa. Quando eles chegaram na casa dele, né, nas terras de Efraim,
né? O que aconteceu? Ele cortou essa concubina em 12 pedaços e mandou uma para cada tribo de Israel com uma carta explicando o que aconteceu. Aí veio todas as tribos de Israel lá, menos de uma cidade, né? E menos de Benjamim, claro, para ver o que aconteceu. Aí ele contou o que aconteceu, né? Gileade era uma, né, onde ele ficou a cidade, era uma cidade benjamita. Aí, o que acontece? O, o, eles perguntaram pro homem falou que eles queriam gostar dele, e que ele, é claro que ele omitiu, que ele não protegeu a concubina, né? Que ele depois estava para fora. Mas é, que eles fizeram isso e eles ficaram revoltados, né? Eles fizeram um juramento de que nenhum deles ia dar nenhuma mulher deles para nenhum benjamita, nenhuma filha, né? Para se casar com nenhum benjamita. E aí eles foram até a tribo de Benjamim, chegando lá perto, eles exigiram que os benjamitas entregassem os homens que fizeram tal atrocidade para que fosse justiça e limpasse esse mal de Israel. Porém, os benjamitas eles se recusaram a, a entregar esses homens. E aí o que aconteceu? Houve guerra. Então, eles foram atacar, só que aí eles pediram orientação a Deus. Ele disse qual a tribo deve atacar primeiro, Benjamim. Eles não perguntaram a Deus se eles deveriam ou não atacar Benjamim. Eles não pediram orientação assim, só quem quer atacar primeiro. Ou seja, só assina embaixo aí que você está aceitando e pronto, né? E aí Deus falou Ruben, se não me engano. Aí foi na tribo de Ruben e foram derrotados por Benjamim, né? Na tribo de Benjamim tem até uma ironia, né? Benjamim significa braço direito, né? Significa coisa. Só que boa parte dos benjamitas eram canhotos, né? Então, facilmente eles, eles conseguiam vencer por conta também dessa opção, porque eles usavam o lado contrário dos outros. Então, às vezes eles levavam vantagem, porque os outros estavam esperando um jeito e eles iam com outro golpe diferente, né? Então eles mataram não sei quantos mil homens, primeiro acho que 5.000. Depois veio outra tribo e atacou eles, né? Mataram mais 30. Até que Deus falou, vai, nas tuas mãos, e eles dizimaram toda a cidade de Benjamim. Acabou com todos eles, sobrou acho que 300 homens. Só que aí o arrependimento bateu, né, outras tribos de Israel. Nós vamos ficar órfãos de uma tribo. Eles não têm mais mulheres, não sobrou nada, matamos tudo. O que nós vamos fazer? Nós não podemos entregar as nossas mulheres para eles porque nós juramos que não iríamos entregar nossas filhas. Aí ele falou, tem alguma cidade que não que não veio para a guerra, que se recusou a vir? Aí fala, tem Jabes de Gileade. Então eles foram lá, mataram todos os homens e mulheres que não eram virgens e trouxeram somente as mulheres virgens. Só que só deu, acho que 200 mulheres. Só que faltava 100. Faltava, né? Aí, o que eles fizeram? Falaram, ó, ali tem um tal lugar, ali tem um lugar onde as mulheres moças virgens vão fazer uma espécie de dança, alguma coisa na vinha, que não sei o que. Vão lá e tome as necessárias para vocês aí. E aí eles foram lá e tomaram aquelas moças, e assim a tribo de Benjamim não ficou extinta. Mas ela quase se extinguiu, né? Então você vê, eles não só quase dizimaram a tribo de Benjamim, como atacaram uma cidade inteira para pegar as mulheres para a tribo de Benjamim. Olha a confusão que eles fizeram ali. Mas a tribo não foi extinta. Pouco tempo para frente, veio o juiz Eli e veio Samuel, o profeta, né? E aí é quando, já na velhice de Samuel, os filhos dele não andavam no caminho do Senhor. E aí, então, os homens da israelitas, as tribos se juntaram, né? E pediram um rei, né?
E você vê que nessa história aí de Gileade, está escrito, nesse tempo não existia rei, o povo fazia o que queria, tanto no início quanto no fim da história. Né? Agora eles pedem um rei. E da onde que é o rei primeiro escolhido? Foi Saul. E de que tribo que era Saul? Justamente da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. Parou por aí? Não, né? Depois, quando há a divisão das terras, quais são as duas tribos que ficam no reino de Judá? A própria Judá e Benjamim. Depois, mais para frente, já na época que os assírios atacaram o reino de Israel, qual foi o reino que foi destruído e dizimado e não existia mais, não existe mais? O reino de Israel, o reino norte. Ou seja, quais são as duas únicas tribos que existem até hoje? Benjamim e Judá. Captaram? Que foi as tribos que ficaram do lado onde era o templo de Salomão, né? No caso, lá onde era o templo de Jerusalém, capital. Benjamim. Ou seja, a tribo que quase foi extinta, hoje é a única tribo que ainda existe. Ela e a Judá. Ou seja, depois de muitos anos lá na frente, você vê um homem que apedrejou Estevão, um discípulo de Jesus. Né? Ele não era apóstolo, mas era um discípulo. Talvez pudesse se tornar apóstolo depois da morte de Judas. Né? Quem é que foi que apedrejou um dos algozes lá, quem estava apedrejando? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele nasceu aonde? De que tribo que ele era? Benjamim. Né? E a palavra Saulo significa literalmente Saul. Né? E aí, quem foi? Quem foi esse Saulo de Tarso? Foi o homem que apedrejou Estevão, que depois pediu uma carta lá para os líderes da época, para que ele pudesse entrar na casa de qualquer pessoa, e se houvesse cristãos, ele ia matá-los. Né? E quando ele estava saindo de Jerusalém para ir atacar essas pessoas, uma luz do céu surgiu ali, uma imagem do céu, ele cai do cavalo, fica cego, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Era Jesus falando com ele, né? Chamando ele para servi-lo. E aí mandou que ele fosse até a casa do Simão, o curtidor, e lá encontraria o apóstolo Simão Pedro. E ele foi até lá, e aí houve lá ele, mas os discípulos que estavam por lá, que fizeram a oração, fizeram as coisas certas, e ele voltou, Saulo volta a enxergar. E aí ali ele se converte, né? Ele já não é mais um perseguidor. E aí ele fica um tempo afastado, se preparando, depois ele volta. E aí ele já volta com um novo nome. Seu nome? Paulo, o apóstolo. Agora. Ele volta como sendo o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Né? Então você vê, ele escreveu Efésios, ele escreveu Gálatas, ele escreveu Tito, ele escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Romanos, Hebreus. Todos esses livros foram escritos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, todos esses livros foram escritos por Paulo, um benjamita, que era Saulo de Tarso. Ou seja, Deus levantou um segundo Saul, né? Agora Paulo de Tarso. E ele foi fiel a Deus até o fim, diferentemente de Saul lá. Paulo foi fiel a Deus até o fim. Ele morreu pela causa do Senhor, né? Foi preso, foi perseguido e morreu pela causa do Senhor. Então, olha só quem foi o principal escritor da Bíblia. Paulo de Tarso, que era um apóstolo de Jesus, que era benjamita. Ou seja, a tribo que quase foi extinta, agora tem o homem que escreveu a maioria dos livros da Bíblia. Entende, queridos irmãos? E você vê. Então, eu faço a pergunta:
O que foi que aquele povo de Israel fez lá contra os benjamitas? Foi justiça? Ou foi vingança? A gente tem que entender, queridos irmãos, que a lei dizia que era, naquela época dizia que era olho por olho, dente por dente. E realmente, né, eu acredito eu, que pelas orientações que eles tinham na época, dadas por Moisés, inclusive, eu acho que eles fizeram até o correto. Né? Eles tinham que realmente ir tirar satisfação lá. Né? Deus falou para expurgar aqueles que faziam o mal lá dentro para não contaminar o resto de Israel. Só que antes, o erro deles principal foi, antes deles fizerem qualquer tipo de coisa, eles tinham que consultar o Senhor. E eles não consultaram, eles só consultaram depois, quando eles já tinham decidido tudo, só para saber quem que atacava primeiro. Você entendeu? Então, eles precisavam consultar a Deus antes de atacar. E outra, você acha certo o que eles fizeram? Dizimar uma cidade? Tudo bem, né? Existia também uma promessa lá entre eles, né? Foi feita uma aliança de que todos tinham que se unir para atacar numa guerra, para defender uns aos outros, né? E aqueles que não fossem deveriam ser mortos. Então foi por isso que o povo de Jades e Eliabe foi morto. Até aí, pode até passar. Mas e agora? Atacar mulheres virgens lá do nada para completar os anos de Benjamim? O que aquelas mulheres tinham a ver com isso? É justo, né? Obrigá-las a se relacionar com esses homens, nem sabe se elas queriam isso. Provavelmente foram até estupradas. Não tiveram escolha. Não é justo, entendeu? Então houve uma vingança aí. E para consertar a situação, né? Eles precisavam ter matado as mulheres de Benjamim? Não. Eles não precisavam ter matado as mulheres. Foram homens que fizeram aquele mal. Então, o que eles tinham que ter feito? Matado só os homens. Deixaram as crianças e as mulheres lá. Você tá entendendo? Atacava a cidade e matava só os homens. Já que eles não quiseram entregar os caras, matava só os homens e pronto. Tá entendendo? E deixando as crianças, logicamente a tribo não ia desaparecer. A tribo iria as crianças iriam crescer, casariam entre si e a tribo continuaria a existir. Você entendeu? E eles não deveriam ter feito uma promessa e não entregar ninguém para a tribo do Benjamim. Às vezes, não é porque uma fruta tá podre que todo o resto tá podre. Mas se você não tirar aquela fruta podre no meio das outras, tem uma fruteira cheia de frutas. Sei lá, cheia de maçã. Aí ela tem uma maçã podre. Então não quer dizer que todas as maçãs estão podres. Mas se você não tirar de lá aquela maçã podre, ela vai contaminar as outras e as outras vão apodrecer rapidamente também. Entendeu? Então é exatamente isso que tinha que fazer ali em Judá, em Benjamim. Tinha que tirar aqueles homens podres de lá para que ele não contaminasse as outras. Agora, eles não precisavam ter matado as mulheres e as crianças, elas não tinham culpa. Eles exageraram no que eles fizeram. Não precisava disso. Né? Entende? Então, uma tribo quase dizimada, eles passam acima das principais tribos de Israel. Né? E você vê que o homem de lá é quem escreveu depois a maior parte da Bíblia, do Novo Testamento. Foi um dos maiores escritores da Bíblia, foi Paulo. Portanto, queridos irmãos, muitas vezes Deus, você vê que Ele mostra as coisas. Né? Isso tem significado, claro que tem, não é por acaso isso. É Deus querendo falar que quem escolhe é Ele. Né? É Deus nos mostrando que mesmo de um lugar podre, Ele pode tirar coisas boas. E você vê que Deus, ele usa até pagãos para alertar. Você vê quando Jonas está lá fugindo dele, da boca dos pagãos lá que estavam com ele no barco, saem as mesmas palavras que Deus disse lá no início da Bíblia. Ou seja, Deus usa qualquer pessoa para chamar a atenção de outra. Não precisa ser uma pessoa realmente religiosa. Né? Você entende? Então nós temos que entender que não devemos rejeitar ninguém, entendeu? Que da onde menos se espera pode surgir alguém. Então, por exemplo, dentro da cadeia pode sair, por exemplo, um homem convertido
Por exemplo, um cara que foi assassino, serial killer, ladrão, um monte de coisa, até estuprou, e ele sai da cadeia, convertido, se converte lá dentro, sai, procura a igreja, vira uma pessoa de bem, entra pra política, por exemplo, e pode se tornar um presidente do Brasil. Já pensou nisso? Ah, mas o cara não pode ser presidente. Claro que pode. Não existe lei que impeça isso. Se ele já cumpriu a pena dele, ele está apto. Então ele converteu, ele mudou. E aí ele vai, acaba conseguindo entrar e se torna o maior presidente que já existiu. Isso pode acontecer. Foi isso que aconteceu com Paulo. É basicamente isso. A tribo, só que ali não está falando de um homem, mas sim da tribo. Né? A tribo que foi apresentada como podre lá, né? Que fizeram aquele ato abominável, ela passa a ser depois a tribo, né? Que teve o primeiro rei de Israel e depois o homem que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, que é Paulo. A gente vai falar, mas são outras, porque lá morreu, os homens foram mortos. Mas lembre-se, sobrou acho que 300 homens, se não me engano, se não errei na conta. Então, esses homens que sobraram, eles já eram os homens de antes. Então, não mudou. Mudou as mulheres, mas os homens eram os mesmos ali, né? Então, a continuação aconteceu. Não era nova, não foi uma nova tribo de Benjamim ali. Então, a tribo continuou por ali. Né? Então, queridos irmãos, você vê que muitas vezes, aonde menos se espera, Deus vai lá e age ali, né? Então isso nos ensina a não rejeitar ninguém e a entender que Deus mostra coisas na Bíblia sem que a gente nem perceba, né? Como por exemplo, Benjamim, a maior parte dos homens eram canhotos. Benjamim é direito e a maior parte dos homens canhotos, entendeu? E Ude, um dos juízes, né, do livro de Juízes, ele foi e matou o rei de Eglon, né? Com uma punhalada na barriga porque ele era canhoto. O rei não esperava o movimento da mão esquerda, né? Então é assim, rei Moabita, né? Acho que é de Moab, ou de Edom, não sei. Era Eglon, né? O rei era o Eglon. Eglon quer dizer bezerro gordo, né? Porque ele era gordão. Então, bezerro, Eglon e gordo, que ele era, então ele matou um bezerro gordo, sacrificando a Deus ali, né? Então, ele era canhoto da tribo de Benjamim. Então a gente vê que, se não me engano, Josué também era da tribo de Benjamim, né? Ou ele era de Efraim, acho que Josué era de Efraim, né? Não, Efraim era Caleb, né? Não, Caleb era de Judá. Eu fico na dúvida aí das tribos, mas eu sei que Udi era. E você vê que ele utiliza também da mão esquerda para vencer uma batalha, né? Então é assim, queridos irmãos. Nós não podemos deixar Deus de lado, né? Não podemos somente ler a Bíblia por cima. Não, às vezes a gente deixa passar coisas que a gente não percebe. Principalmente quando a gente lê a Bíblia traduzida. Porque muitas vezes na tradução se perde muita coisa, né? Porque não dá para traduzir ao pé da letra. É que nem quando você vê as dublagens aí, né? Dublagem de Chaves, por exemplo. Muitas piadas se perderam na dublagem que não tinha como. Né? Que nem quando eles falam lá, não sei se bicicleta se escreve com B grande ou B pequeno. A gente aqui não entende, né? B grande, B pequeno. Né? Aqui a gente pensa que, sempre pensei que é B maiúsculo ou minúsculo, né? Mas não. É porque em espanhol, lá em castelhano, no México, a letra B e a letra V, elas são chamadas de B. Né? A letra B é o B grande, e a letra V de Vitória, de vaca, é o B pequeno. Né? Então, quando fala B pequeno, B grande, a gente fica sem entender. E pior é que teve uma tradução nos episódios que ainda piorou mais. Porque perguntou, eu não sei se bicicleta se escreve com B de burro ou com V de vaca. Você tá entendendo? Como é bicicleta? Entendeu? Então, como que uma criança que está com 9 anos já não sabe escrever isso? Né? Então por quê? Porque era a mesma coisa, B grande e B pequeno é V. Né? Então, como que eles iam fazer isso na língua portuguesa? Né? Se não existia, aqui no Brasil é diferente. Né? Então, acaba ficando meio sem nexo, né? A piada ali que estava sendo feita, né? E outras mais que teve ali, entendeu? Então, quando você traduz uma coisa, é difícil de conseguir não perder informações. Por isso que muita gente tem que olhar a escritura original para a gente entender certas coisas que a gente perdeu na leitura, na tradução. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos.
Queridos amados, obrigado por este momento, obrigado por essa meditação. Que nós possamos olhar para a Bíblia, ler essas escrituras sagradas com mais atenção, com oração, pedindo a sua orientação, que o Senhor nos oriente para que a gente fique vendo essas coisas e que a gente não rejeite a ninguém e que a gente seja sempre pessoas que receba qualquer um que vier a nós de bom grado, e que a gente ouça o que as pessoas têm a dizer, que muitas vezes o Senhor está falando com a gente até mesmo de um ateu, na boca de um ateu. Então nós temos que estar sempre de olho nas palavras e aprender a ver quando Deus está falando conosco, porque muitas vezes nós sabemos disso, Pai. Então que nós possamos estar sempre de olho, meu Deus. Peço, Senhor, que as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão inscritas, que estão inscritas mas não estão me ouvindo, que elas possam voltar no trabalho, estiverem trabalhando, voltem no trabalho em segurança, Senhor. E que eu daqui a pouco vá trabalhar e volte mais tarde também em segurança, esteja comigo, Pai. Que assim seja, meu Deus. E eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Que esteja sempre comigo e abençoe a todos nós. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Mais uma vez eu insisto, estude a Bíblia com um olhar crítico. Preste bem atenção, porque não basta só ler, você tem que estudar. Cada vez que eu leio uma coisa, eu vou vendo coisas novas. Você vê que eu li as duas partes da história de Ehud, duas vezes a história de Ehud, duas vezes, né, a parte de Benjamim ali, mas eu não tinha ligado certas coisas. A de Benjamim eu até liguei, nessa parte aí da dizimação, não, mas eu liguei que Saul e Saulo era o mesmo nome, né, tal, mas com a parte de Ehud, do canhoto, não sei o que, tinha um porco gordo, né, bezerro gordo, a gente passa direto. E são coisas às vezes importantes, que é a mensagem que Deus está nos passando, né? A mensagem que Eude sacrificou um bezerro gordo para Deus, esse sacrifício, né? Ele agiu como um sacerdote, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, estude as Escrituras, estude, porque ela é a única fonte da verdade, é o único caminho que nos leva à vida eterna, tá certo? Grande abraço a todos, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou.